Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 12, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus nesta manhã. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas assentados ali arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, percebendo logo seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade, para perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te mando, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Queridos ouvintes, nesta manhã, talvez você já é conhecedor desta passagem, talvez você já ouviu em algum culto, talvez você já participou de uma escola dominical, talvez você já viu alguém pregando ao ar livre e falando a respeito desse grande milagre que o Senhor Jesus operou na vida deste homem que agora jazia no leito de enfermidade. Aqui o que nós vamos observar, algo que é tão interessante, é que Jesus fez uma grande obra na vida desse paralítico, trazendo para ele, primeiramente, a cura física, e depois o mais importante também, que é a cura espiritual. A palavra de Deus aqui, ela fez menção que esse paralítico, ele estava naquela situação e que ele tinha pecados. Quando nós observamos pela Bíblia Sagrada a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus aqui na face da terra, o motivo maior pelo qual ele esteve aqui, permeando o seu ministério, o motivo mais pelo qual ele também foi crucificado, foi pelo pecado da raça humana. Quando nós observamos, logo lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, a palavra de Deus, ela nos ensina que por causa do pecado do homem, uma grande maldição passou a existir no planeta Terra. E nós vemos que esta maldição, ela veio agora por causa do pecado. Tanto que nós vamos ver lá em Romanos, escrito que por um homem entrou o pecado, e que pelo pecado agora também entrou a morte.
E aí também nós vamos ver o versículo que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus, ele já tinha a solução, que Deus, ele já tinha um plano para a salvação do homem. Ele já tinha o plano para a remissão e para a libertação do ser humano. E esse plano incluía agora o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus lá na cruz do Calvário. Mas falando aqui agora do pecado, quando nós observamos aqui esse texto em Marcos capítulo de número 2, que fala a respeito desse paralítico, esse homem que agora jazia no leito de enfermidade, nós vemos que a consequência daquilo que aquele homem estava vivendo agora era por causa do pecado. Muitas das vezes, queridos e amados ouvintes, vocês que nos ouvem nesta manhã, nós muitas das vezes não sabemos o poder que o pecado tem sobre a humanidade. Nós vemos que o pecado, muitas das vezes, ele não só atinge a pessoa ao qual está pecando, mas muitas das vezes também atinge até aqueles que estão agora à sua volta. Por exemplo, vamos tirar aqui o exemplo de uma pessoa que é viciada, muitas das vezes, em bebida alcoólica. Eu já vi muitas das vezes pessoas que são viciadas em bebida alcoólica, que quando esta mesma pessoa agora se embriaga, né? E a palavra de Deus nos ensina que a embriaguez, né? A pessoa se ficar embriagada, isso também é um pecado. Nós vemos que não sofre só este mesmo que se embriaga, mas também toda a sua família. Porque esta mesma pessoa que peca se embriagando, agora ele vai dar trabalho para a sua casa, ele vai dar trabalho para a sua família. Muitas das vezes dá trabalho para os filhos, dá trabalho para a esposa. Porque muitas das vezes quando bebe fica violento, agride as outras pessoas. Às vezes vai para a rua, né? Quantas das vezes muitas pessoas já não foram encontradas caídas no meio da rua ali, deitadas, né, a ponto de um carro chegar e atropelar por causa de quê? Por causa do pecado do vício. E o pecado, a palavra de Deus nos ensina que ele mata, né? O salário do pecado é a morte. Quando nós vemos falar, né, Deus falando na palavra de Deus que nós não devemos ter vícios como vícios, né, da bebida. Por exemplo, aquele que não tem vícios, quando a palavra de Deus fala não tenha vício, né? Se a pessoa não beber, então ela vai andar sempre sóbria, ela vai se livrar então da morte. Ela vai se livrar então de ter uma doença no fígado, uma doença nos rins, uma doença no pâncreas, né? Então a palavra de Deus, quando fala que nós não devemos ter vícios, quando então nós absorvemos, então desobedecemos a palavra de Deus, como por exemplo também o vício do cigarro, quando a palavra de Deus diz que não é para ter vícios, e a pessoa então não tem ali o vício do cigarro, porque o cigarro, né, a pessoa se abstém desse tipo de vício, então ela não vai ter câncer, não vai ter muitos outros tipos de doença que o cigarro ele pode acometer na vida da pessoa. Então a palavra de Deus alerta sobre todas essas coisas. Quando a palavra de Deus fala para não pecar cometendo adultério, a palavra de Deus está logo querendo poupar este mesmo que iria adulterar, poupá-lo até mesmo da morte, porque quando, né, a palavra de Deus mesmo diz que quando acontece o adultério, aquele que agora praticou o adultério, né, ele agora será digno de morte, porque aquele ao qual passou pela vergonha, ele não deixará impune. Né? Assim está escrito no livro da lei, lá em Levítico. Então ele vai querer vingança pelo sangue. Então quando Deus, ele coloca na sua palavra que nós devemos nos afastar destas coisas, é porque o próprio Deus está querendo o nosso próprio bem. Então quando Deus ele vai e fala para o homem que ele não deveria desobedecer, que ele não deveria comer do fruto proibido, quando Deus disse para o homem que não deveria nem tão somente tocar nas folhas da árvore do fruto proibido, Deus estava querendo poupar o homem de todo o mal que existe agora na face da terra. E nós vamos vendo que por causa do pecado, a geração do mundo agora começa a ter dificuldades.
A Bíblia nos diz que até lá no capítulo de número 6 do livro de Gênesis, o pecado do povo estava tão grande, mas tão grande, que Deus vai olhar agora e vai dizer que se arrepende de haver feito o homem, de ter criado o homem na face da terra. Imagina agora a tristeza no coração de Deus, de ver agora a sua criatura, que era a imagem e semelhança dele, agora em uma situação totalmente caótica. Aquela imagem que o homem tinha, que ele se parecia com Deus, que ele tinha agora o espelho de Deus na sua vida, agora se tornou diferente, já não era mais aquele homem obediente. A raça humana já não era uma raça mais pura, a raça humana já não era uma raça mais que obedecia a Deus, que andava conforme a vontade de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ali só existia um simples homem e uma família, que era a família de Noé, que dele agora pôde-se então, resgatar ali no meio do dilúvio. Então, quando nós vemos aqui o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, nós vamos ver que esta história é muito interessante. Ela começa quando a palavra de Deus nos diz que Jesus vem de Cafarnaum, e ele vai direto para a sua casa. E a Bíblia nos diz que ele agora vai para um lugar onde ele costumava ficar. Por isso que diz que lá era a casa do Senhor Jesus. Era o lugar onde ele costumava habitar quando ele estava em Cafarnaum. E a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus, quando chega ali na sua casa, que o povo então fica sabendo, porque a notícia corre, aonde Jesus está, algo de diferente sempre acontece. E quando aquela notícia agora chega ao povo de Cafarnaum, que Jesus estava ali na cidade, a Bíblia nos diz que agora vai causar-se ali um grande alvoroço. Porque grandes multidões agora vão para a porta da casa de Jesus. E não só chegando na porta da casa do Senhor Jesus, a palavra de Deus agora vai nos dizer que eles vão entrar para dentro da casa. E a Bíblia então nos diz que quando eles entram para dentro, não sobra nem lugar para poder sentar. De certa maneira que até mesmo fechou-se a porta. E agora aqui cá para nós, queridos e amados ouvintes, nesta manhã, quem é que não gosta de ouvir a palavra de Deus? Quem é que não gosta de sentir a presença de Jesus? Quem é que não gosta de ouvir a voz mansa de Jesus? Quem é que muitas das vezes não está necessitado, que precisa de um milagre, Está precisando de um milagre, está precisando de uma vitória, está precisando de uma libertação, e muitas das vezes sabe que esta libertação, muitas das vezes sabe que este milagre só é encontrado na pessoa do Senhor Jesus. Então ali nós vamos ver, como a palavra de Deus muitas das vezes diz, que as pessoas queriam tocar em Jesus, que as pessoas apertavam, que as pessoas muitas das vezes, queriam estar bem próximo de Jesus, porque todo mundo queria milagre. Quando não queria milagre, queria uma resposta para a sua vida. Quando não queria uma resposta, queria aprender algo com a mensagem que o Senhor Jesus tinha para ensinar. Então nós vamos ver que pela palavra de Deus, que o povo, quando eles descobriam que Jesus estava lá em casa, eles queriam agora estar com ele. Diferente muitas das vezes de alguns lugares que Jesus passou, como da sinagoga de Nazaré, que a Bíblia vai dizer que muitos ali não o receberam, mas que muitos o rejeitaram. Mas a Bíblia diz que quando ele é rejeitado em Nazaré, ele agora é bem recebido, na cidade de Cafarnaum. A Bíblia nos diz que eles tentaram apedrejar Jesus em Nazaré, mas quando ele desce agora para Cafarnaum, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus lá ele é bem recebido. Recebido de tal forma que todas as vezes quando eles sabiam que Jesus estava em casa, aglomerava-se uma grande multidão. Mas não é sobre isso, queridos e amados ouvintes, que eu quero falar nesta manhã. Eu quero falar deste grande milagre que o Senhor Jesus operou na vida deste homem que estava paralítico, no leito de enfermidade. A palavra de Deus ela nos diz que quando ali estava aglomerada aquela multidão, não tinha mais espaço para passar na porta. E aqui então entra a atitude de 4 homens missionários, homens de Deus,
Homens que se preocupam com o próximo, que é coisa que nós estamos vendo que estão escassas, né, nesses últimos dias. Homens que se preocupavam ali, né, com a salvação de uma alma. Preocupava-se ali com o bem-estar de alguém que estava sofrendo. Trazendo esta lição cá para nós. Nesses últimos dias também, a igreja do Senhor, ela precisa estender mais os braços, estender mais a mão. Precisamos ter mais caráter de cristão, né? Precisamos lutar mais para ajudar o nosso próximo, para que ele também venha alcançar a vitória. Muitas das vezes essa ajuda ao próximo não é só ajuda com bens aquisitivos, com a parte financeira, mas também com uma palavra amiga. Dizer para muitas pessoas que estão no mundo afora que Jesus, ele tem um plano para salvar esta pessoa. Que Jesus pagou um preço caro para que esta pessoa também recebesse a sua salvação. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que quando eles descobriram que Jesus estava lá, mas não dava para passar pela porta, não dava para chegar com aquele paralítico passando pela entrada, não dava também para entrar com aquele paralítico talvez pela janela, também não dava, porque estava muito apertado. Por quê? Porque dentro daquela casa, cada um queria o seu lugarzinho, cada um queria estar mais próximo do mestre, cada um queria ouvir a palavra de Deus. E muitos ali estavam esperando também para receber milagres após a mensagem que ele estivesse pregando. Então a Bíblia Sagrada vai nos dizer que estes 4 homens que estavam ali preocupados com a situação daquele paralítico, a palavra de Deus nos diz que eles agora vão romper aquilo que era impossível. Aquilo que aos olhos humanos era tão difícil de fazer, aqueles homens fizeram. Não mediram esforços para levar aquele paralítico aonde estava o Senhor Jesus. E assim também Deus, ele requer muitas das vezes em nossa vida que nós não venhamos a desistir do milagre. A Bíblia Sagrada vai dizer que então eles pegam aquele paralítico, sobem com ele por cima do telhado. E quando eles chegam mais ou menos ao rumo onde estava Jesus ali naquele momento, eles vão fazer então uma abertura ali naquele telhado. E a palavra de Deus vai nos dizer que então eles descem aquele paralítico justamente no lugar aonde estava o Senhor Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer então, como eu mencionei aqui aos irmãos, que aquele homem, ele recebeu 2 tipos de cura. A cura daquele homem, a melhor possível, era a cura da alma. Se ele recebesse a cura da sua alma e não recebesse a do corpo, estava bom demais, porque partindo para a eternidade, aquele homem seria agora salvo. Mas o Senhor Jesus também vai lhe presentear agora também com a cura física. Ou seja, o nosso Deus, ele é tão poderoso que ele pode atuar no mundo físico e ele também pode atuar no mundo espiritual. A palavra de Deus nos mostrou aqui que um dos maiores problemas que aquele homem tinha era o pecado. E o Senhor Jesus, através daquele ato de fé daqueles homens e do ato de fé daquele paralítico, aquele homem agora recebeu então a sua cura, recebeu agora o perdão dos seus pecados. E aqui agora nós vamos aprender algo muito interessante, que o Senhor Jesus operou ali aquele grande milagre, não só pela fé daquele homem paralítico, mas também pela fé daqueles que desceram ele pelo telhado. Ou seja, muitas das vezes, meu querido e amado ouvinte, você está aí preocupado com aquele seu filho que muitas das vezes está lá no mundo das drogas. Preocupado muitas das vezes, com algo que está acontecendo na sua vida que você muitas das vezes vê e pensa que não tem solução, com algum familiar seu que saiu da igreja. E às vezes esse familiar, ele não volta. E você tem buscado, você tem orado a Deus. E às vezes você pensa que a única atitude que tem que ser tomada é daquele mesmo que agora está lá, que você está orando por ele. Não, mas eu quero te dizer nesta manhã que a sua atitude para com esta pessoa também pode trazer salvação para ela. Às vezes você não consegue trazer esta pessoa para a igreja, mas você está tomando a atitude da oração. E a sua oração é como aquela corda que desceu aquele paralítico lá aonde estava o Senhor Jesus.
Porque o paralítico não podia se mover. O paralítico não podia andar. O paralítico não podia caminhar. O paralítico não podia chegar até Jesus, mas tinha alguém intercedendo por ele. Tinha alguém ali que estava empenhando um trabalho a favor daquele paralítico para que ele chegasse até o Senhor Jesus. Então a sua missão nesta manhã, o Senhor está te dizendo, é se empenhar por esta pessoa, ao qual você queira que ela seja salva. Se empenhar talvez por esse teu filho que às vezes está no mundo das drogas, para a filha que está às vezes aí no rumo da prostituição, daquele teu filho que muitas das vezes se afastou da igreja. Se empenhar talvez também a respeito de algum milagre que você quer receber em sua vida. E Jesus mostra aqui que a circunstância é ter fé, romper com as barreiras, romper com as dificuldades e ir até o encontro dele, colocar a sua fé então em prática, e Deus realizará um grande milagre em sua vida ou na vida daquele ao qual você está intercedendo nesta manhã. Queridos e amados ouvintes, então, nesta manhã, esta era a palavra, né, que nós tínhamos aqui para estar trazendo aos irmãos, né? Já está mandando aqui a paz do Senhor para a irmã Valdeane Silva, né, que está aí, chegou agora também, né, aqui na live. Então nós queremos agora estar fazendo a oração, eu quero estar abençoando a sua casa, quero estar abençoando nesse momento a sua família e encerrando também esta programação nesta manhã, né? Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, pelos hinos, Senhor meu Deus, aqui louvados, que tocaram, Senhor meu Deus, o coração de cada um dos que nos ouve. Meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor por cada um, meu Pai, dos que estão ouvindo agora, Senhor meu Deus, a mensagem da palavra de Deus, dos que ouviram, dos que participaram desta programação. Que o Senhor esteja visitando a cada um dos lares, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo prosperidade, jogando por terra toda barreira, toda dificuldade, abrindo as portas, Senhor Jesus, que estão fechadas. Meu Deus, que o Senhor esteja intercedendo por este lar, por esta família. Senhor Deus, eu intercedo agora também por aqueles que estão lá na penitenciária nesse momento, Pai, e que estão também nos ouvindo lá, Pai, pela rádio. Intercedo, Senhor meu Deus, por cada lar, por cada família. E também, Pai, peço ao Senhor por cada um dos enfermos que estão agora internados nos hospitais. Por pessoas, meu Deus, que estão agora sendo apresentadas, talvez neste momento, juntamente comigo em oração. Que o Senhor, meu Deus, possa estar fazendo um milagre, Pai, na vida de cada um desses, meu Deus, em nome de Jesus. Então, desde já, aqui nós encerramos a programação. E no decorrer da semana, irmãos, tem mais programa Fé para Vencer, né? Da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e começa às 9 horas da manhã. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.